Recentemente, o Supremo Tribunal Federal derrubou por 7 votos a 4 a chamada revisão da vida toda. A decisão afeta diretamente a vida de aposentados e pensionistas. E é uma novidade, né? São mudanças que a gente vai precisar entender. Então, aqui no Mulher Demais é hora de saber o que é seu direito. Aqui no estúdio para a gente conversar sobre esse assunto, tirar as dúvidas, entender essa nova situação. Eu vou conversar com a advogada Daniele Mello. Bom dia, Dani, seja bem-vinda. Obrigada. Você, já tinha ouvido, eu quero saber primeiro se você já tinha ouvido falar sobre esse assunto. É uma decisão muito recente, né? Então, se você já tinha ouvido falar, me conta. E se você tem dúvidas sobre essa chamada revisão da vida toda e o fim dela, né? Você vai enviando suas perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Fica aqui sempre comigo, no cantinho. Eu vou conversando com a nossa especialista e já vendo os questionamentos em tempo real. Vai mandando aí para o nosso Zap, tem QR Code na tela, é o 991050400. Para a gente entender essa novidade, vamos voltar um pouquinho, né, Dani? Primeiro, o que é ou o que era a chamada revisão da vida toda? Explica para a gente. Então, Bruna, a revisão da vida toda é uma tese jurídica pela qual os segurados aposentados tinham o objetivo de ter seus benefícios revisados. Quem tinha direito à revisão da vida toda eram aqueles aposentados que conseguiram o benefício entre 1999 e 2019 e que não tiveram computados no cálculo do benefício dele aquelas contribuições anteriores a julho de 94. E aí, a pretensão da revisão da vida toda era incluir essas contribuições no cálculo para poder elevar o valor da aposentadoria. Na prática, era o próprio aposentado ou o pensionista que fazia essa revisão, um sistema, colocava os dados ali. Era mais ou menos assim que funcionava ou não, Dani? Não, Bruna. Infelizmente, a autarquia, o INSS, eles não reconheciam administrativamente esse direito. Então, todo mundo que pretendia verificar se tinha ou não esse direito, tinha que procurar um especialista, um advogado especialista, para poder promover uma ação judicial. E essa revisão dava direito a quê, né? Já que se a pessoa tinha essa possibilidade de avaliar essa contribuição antes de 94, poxa, tenho contribuição. A partir daí, o que era que acontecia? Então, nem todo mundo que recebia benefício, que tinha contribuições antes de julho de 94, tinha direito à revisão. Certo. Geralmente, o perfil do segurado que tinha direito a essa revisão eram aqueles segurados que, antes de julho de 94, tinha contribuições elevadas. E aí, depois, enfim, por qualquer razão, as contribuições dele foram abaixando. E aí, quando essas contribuições altas são jogadas para fora do cálculo, consequentemente, a diminuição no valor do benefício. Do benefício, né? Então, se a pessoa não tinha essa revisão, o benefício, consequentemente, seria menor. O valor pago, né, Dani? Quando havia a revisão, essa pessoa tinha ali computado, né, que tinha essa contribuição, muitas vezes altas, e aí somava, agregava e no valor lá final também aumentava. Na prática era assim que funcionava, né? Isso, exato. Só para dar um exemplo prático e facilitar o entendimento, eu já atuei em um caso em que o segurado ele era aposentado. No início da vida laborativa dele, ele era bancário, trabalhava em um banco, recebia bons salários e aí ele decidiu empreender. Ele se afastou das atividades bancárias e abriu um negócio para ele. Só que quando ele abriu o negócio para ele contribuía apenas com o salário mínimo. E aí, quando chegou a idade para ele poder se aposentar, ele não foi computado esses salários que ele tinha no início da atividade dele. E ele se aposentou com salário mínimo. Quando a gente fez o cálculo, agregando esses salários da época que ele era bancário, o salário dele saiu do mínimo, a aposentadoria dele, do mínimo para mais de R$6.000. Olha só, então é uma diferença expressiva, considerável, né? E agora vamos falar sobre essa novidade, né? É o fim da chamada revisão da vida toda, se traz vários benefícios, né? Porque
é de direito daquele cidadão, daquele aposentado, pensionista, fazer essa espécie de reavaliação, digamos assim. Os aposentados perderam esse direito, Dani? Então, Bruna... Eu vi até um post de Dani indignada, não somente ela, mas outros vários advogados, especialistas jurídica também. em direito previdenciário, perderam. Então, no início da sua fala, você disse assim, vamos tentar entender o que aconteceu. Até agora, a comunidade jurídica está tentando entender o que aconteceu. Sim. Mas, no final das contas, é que em dezembro de 2022, o STF, como guardião da Constituição do Brasil, ele entendeu que essa revisão era, sim, uma revisão constitucional e que, sim, quem preenchesse os requisitos poderia ter acesso a essa revisão. Porém, agora em março de 2024, semana passada, com a mudança da composição da Corte e no julgamento de um outro processo, que não é o mesmo processo de 2022, o STF entendeu que não, que essa revisão não é constitucional e que os aposentados não terão direito a essa revisão. Mas isso tem a ver com o impacto que essa revisão da vida toda trazia financeiramente, digamos assim, ou não, Dani? Especula-se que sim, Bruna. Não há uma clareza na fundamentação da decisão do STF sobre isso, mas especula-se que sim. Havia na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano, da União, né, do Brasil, uma expectativa que se, quando essa revisão começasse de fato a ser executada, haveria um impacto de aproximadamente 450 bilhões no orçamento. Uhum. O que foi bem diferente da expectativa de gasto lá na lei orçamentária do ano passado, que era uma previsão de 90 bilhões. Então, diante desse cenário, especula-se, e aí não tem como a gente afirmar, de que o fator econômico, de fato, foi primordial nessa mudança de paradigma de pensamento. Uhum. No próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, principalmente para entender como é que vai ser a partir de agora, né? Já é uma decisão, não tem possibilidade de mudança, né, Dani? Exato. Então, vamos entender como é que vai ser a partir de agora. Você vai mandando mensagens para a gente, já estou acompanhando aqui que tem algumas dúvidas. No próximo bloco a gente volta aqui com o quadro Seu Direito. Vai deixando suas mensagens, compartilha comigo sua experiência, né? Enfim, suas dúvidas através do nosso WhatsApp, é o 991050400. Volto já, viu, Dani, para a gente conversar.